Hoje a gente vai falar sobre as 4 armadilhas do cérebro e o porquê que a gente desanima, o porquê que a gente desiste de tantas coisas na nossa vida. Nosso foco aqui hoje é para falar mais sobre a questão alimentar, a questão do exercício físico, emagrecimento, mas a gente vai falar sobre tanta coisa que vocês vão conseguir colocar em prática em outras áreas da vida de vocês também. Eu tô com umas anotações aqui, então se eu estiver olhando meio que para baixo, eu espero que vocês entendam o conteúdo mais profundo, então já peço desculpa adiantado para vocês, que eu vou de vez em quando dar uma olhadinha nas minhas anotações, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Paula. O foco sempre é tentar ajudar as pessoas a emagrecer de uma forma saudável, buscar uma vida melhor. Meu objetivo de vida é fazer todo mundo envelhecer com saúde. É a gente chegar nos 130 anos, se Deus quiser, muito bem, obrigada, sem precisar usar bombinha para respirar e nem ficar sem conseguir agachar com problema no joelho. Então, meu foco sempre é esse, é tentar ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E se você quiser ajudar alguém, aproveita e manda esse conteúdo para alguém. Você escolhe as pessoas que você acha que precisam ouvir essa aula de hoje, escutar sobre as armadilhas do cérebro e aprender estratégias para reverter essas armadilhas. Porque não adianta de nada a gente saber o que está acontecendo de errado e não saber como mudar. Então, se você acha que vai fazer bem para alguém, vamos ajudar outras pessoas, envia aí. Então, o tema da live de hoje é as 4 armadilhas do cérebro que te impedem de mudar. Essa mudança que eu quis dizer aqui é mudar alguns estilos de vida, é mudar alguns hábitos que a gente tem que não são saudáveis, ou melhorar outros hábitos também e incorporar hábitos novos na nossa vida, tá? Então essa mudança é mais relacionada a hábitos que a gente tem, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar hoje também é porque a gente desanima e acaba desistindo de tantas coisas na nossa vida. Tem vários motivos que a gente vai discutir aqui hoje também, tá? Então, vamos começar. O que eu vou falar então aqui é voltado para uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mas vocês podem perceber que tudo que eu falar aqui vocês vão conseguir incorporar na vida de vocês em outras áreas, não só nessa área. Então, por isso que eu acho que é um conteúdo tão importante para ser falado. Por que eu tô fazendo isso? Porque em 13 anos que eu estou trabalhando, principalmente com a parte de emagrecimento, que é uma parte mais difícil, eu percebi que se a gente não mudar aqui, nada mais muda. Em tudo relacionado à nossa vida, mas com foco em emagrecimento, se você não mudar os seus pensamentos, a sua forma de pensar, você não vai conseguir emagrecer. E como eu falei no início, que o meu foco é tentar ajudar o máximo de pessoas a ser saudável, a envelhecer bem, envelhecer feliz, ter uma vida mais saudável, é muito importante trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, pra alertar quanto a isso, porque não vai adiantar a gente se matar de fazer exercício durante uma semana e na outra semana desanimar e não fazer mais nada. Então é por isso que eu trouxe essas lives, por isso que eu trouxe esse conteúdo, porque eu quero trazer pra vocês um conteúdo prático pra mudar a forma de pensar e alterar alguns hábitos que a gente tem que são muito maléficos para nossa vida. Então, vamos continuar. Quem aqui tem algum hábito que gostaria de tirar da vida? Escreve eu. Só para eu saber se tem alguém aí querendo mudar alguma coisa. Vocês têm algum hábito assim? Eu tenho o hábito de comer doce depois do almoço e eu queria tirar isso da minha vida. Eu tenho o hábito de acordar muito tarde, queria acordar mais cedo para ter mais tempo para fazer certas coisas. É difícil de achar alguém que não tem nenhum hábito, que não goste, que queira mudar. Ou então, quem aí tem um hábito, não tem um hábito, quer incorporar um hábito. Eu não tenho o hábito de fazer exercício físico, mas eu gostaria de fazer. Todo mundo falando todo mundo. Exatamente. Então, o nosso foco aqui hoje é ajudar você ou a excluir esse hábito negativo ou a incorporar um hábito positivo na sua vida, tá?
Todos nós temos sempre algo que a gente quer melhorar, quer mudar, quer transformar. Então, vamos lá. Infelizmente, o que acontece com a gente? Aí eu falo assim, eu quero acordar mais cedo. Mas é muito fácil falar, é mais fácil falar do que fazer. Fazer é mais difícil. Aí eu trago algumas estratégias pra vocês pra te ajudarem. Aí você fala assim, falar é fácil. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. É mais fácil ainda não fazer nada e ainda colocar a culpa naquela pessoa que tá tentando te ajudar. Não é mais fácil? É mais fácil não fazer nada, é mais cômodo, mas não é mais saudável, não é o melhor pra você. Então, às vezes, a gente fala, é mais fácil falar do que fazer. Mas aí a gente não faz nada, porque é mais fácil. E essa é uma armadilha da mente. A gente sempre fica colocando justificativas para não fazer alguma coisa. E eu sei porque eu já passei por isso. É muito mais fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa. Porque fulana tem um corpo bonito porque ela trabalha com isso e ela tem que fazer isso todo dia para ganhar dinheiro. Porque o outro fulano mudou o estilo de vida porque ele teve um problema de saúde e se ele não mudasse ele morreria. Cada um tem uma perspectiva de vida, cada pessoa tem uma individualidade. O que pode ser fácil pra mim não é fácil pra você, e o que é fácil pra você pode ser muito difícil pra mim. Então a gente tem que pensar sempre nisso, na individualidade das pessoas e não julgar. Falar, tal fulano tá fazendo isso, por isso, aquilo. Mas e você? O que você tá fazendo pra você mudar? Porque o fulano, é a vida dele. Mas e a sua vida? Vai ter muita comidinha, tá, gente? É normal. Vamos continuar. Então, você sabe o porquê que isso acontece? Da gente achar mais fácil não fazer nada porque é mais cômodo? Porque o nosso cérebro, ele cria armadilhas. E não é por mal. O cérebro, ele tem um método de defesa. Qual é a defesa dele? É sempre fazer a gente sobreviver. O nosso cérebro, ele trabalha pra tudo, pra gente sobreviver por mais tempo. Então, ele se adapta ao que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa mente, pra gente sobreviver por mais tempo. Aí, o que acontece? Ele cria armadilhas, não por mal, mas pra nossa sobrevivência. Vamos lá. Vou começar com a primeira armadilha. A primeira armadilha é a gente não se conhecer. Quando você não se conhece, o seu cérebro faz o que quer e o que não quer de você e você nem sabe por quê. Eu vou dar sempre exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A gente geralmente não tem inteligência emocional para algumas atitudes da vida, para algumas experiências da vida. Então a gente acaba agindo da forma errada e a gente acaba acostumando o nosso cérebro a pregar mais peças na gente. Então vamos lá, a gente não foi educado na escola, não foi educado pelos pais para ter inteligência emocional, infelizmente. A nossa evolução, nosso crescimento de criança a adulto não foi pra gente se entender. Sabe aquela frase, conhece-te a ti mesmo? É a mais perfeita pra gente entender o processo de emagrecimento, o processo de mudança de hábitos. Vou dar o exemplo agora, ó. Toda vez que você se estressa, você sente vontade de comer doce. É um exemplo. Eu tô dando exemplos assim que acontece comigo, tá, gente? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem, porque eu era uma formiga e eu consegui melhorar 1000%. Mas vamos lá. Mas você sabe qual é o gatilho? O porquê que você sente vontade de comer doce quando você se estressa? Eu como doce porque eu fico estressada e eu quero comer o doce. Não. Aí é que entra a questão da gente se conhecer, a gente se entender. Qual é o tipo de estresse? Qual é o sentimento que você sentiu que te deu vontade de comer o doce? E por que o doce? Por que aquilo? Tem gente que é o salgado, tem gente que são infinitas coisas. Tem gente que tá triste e não quer levantar do sofá.
que é deitar no sofá, ficar vendo Netflix o dia todo, não fica bem. Por que que isso acontece? A gente não para entender a raiz do problema, o porquê aquilo está acontecendo. Então você sabe, eu fico triste, aí eu fico lá assistindo Netflix, chorando, aí eu vou no banheiro, eu tranco a porta, eu fico olhando pro espelho e as lágrimas descendo e eu fico me sentindo naqueles filmes apaixonados que a pessoa tá desiludida do amor. Não! Vamos parar pra pensar. Analisa comigo. O que causou aquilo, tá? Se você sabe o que causa isso, se você sabe que se você discute com alguém por uma coisa boba e você tá estressado, você precisa descarregar na comida, porque a comida é a maior recompensa que o nosso cérebro aceita, gente. Infelizmente, o nosso cérebro associa a comida à recompensa e a gente tá sempre buscando recompensas. Por isso é tão difícil emagrecer. Então, se você associa que aquela briga besta, aquela briga à toa, que às vezes nem precisava ter acontecido, se a gente tivesse um pouquinho mais de inteligência emocional, se você sabe disso, por que não inverter a situação? Olhar o foco. Como aconteceu? Então, por exemplo, quando eu fico estressada, eu sempre fui muito agitada. Então, se eu fico estressada com alguma coisa, eu me fecho, eu não falo o problema. E aí eu fico remoendo aquilo. E esse remoer me dá vontade de comer doce. Então, se eu sei que eu não falar, não resolver o problema e ficar remoendo aquilo vai me dar vontade de comer doce, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar, eu preciso resolver o problema para eu não ficar remoendo aquilo, para não me dar vontade de comer doce. É uma coisa complexa, é uma coisa muito grande, mas eu tô tentando explicar pra vocês de uma forma mais simples. Como que é? A gente tem que entender a raiz do problema, não o problema em si. Você não precisa curar a sua vontade de comer doce. Você precisa entender o que faz você ter vontade de comer esse doce. O que faz você ter vontade de ficar o dia inteiro deitado no sofá. Eu não tô falando aqui, gente, de pessoas que têm depressão, que têm problemas psicológicos, que precisam de médico, tá? Eu tô falando de pessoas saudáveis que têm processos de estresse, processos de tristeza, o que é normal na vida de todo ser humano, tá bom? Então vamos lá. Essa é a primeira armadilha. Vamos para a segunda armadilha agora. É a gente achar que já sabe de tudo. Vou explicar pra vocês como que isso funciona, eu vou contar uma história. Eu não tenho filhos, eu nunca engravidei, mas eu tenho treinamento sobre o vácuo compressivo, que é um exercício para contração abdominal, que o que acontece? Mulheres que já foram mães, que já foram gestantes, têm essa dilatação abdominal. Então é um exercício específico para contração abdominal. O que faz? Muitas mulheres têm diástase, que é essa musculatura aberta, e muitas mulheres ficam com o abdômen mais flácido por conta da gestação. Que acontece? Já escutei de alunas que eu fui passar esse exercício e a aluna falava assim pra mim: mas isso não resolve. Aí eu, da forma educada e de tudo que eu estudei, eu explico pra pessoa a parte técnica, teórica do porquê aquilo funciona. Aí a pessoa vira e fala assim pra mim: mas você não foi mãe, você nunca engravidou, como que você sabe que funciona? Isso é o tipo de resposta que é de pessoas que têm uma mentalidade fixa. Nós vamos falar sobre personalidade acho que na terceira live, tá? O que acontece? Ela prefere rebater e colocar que você não sabe, apesar de eu ter feito 4 anos de faculdade, 2 anos de especialização, cursos e mais cursos, e por eu não ter a experiência da gravidez, a pessoa teve essa experiência, ela acha que eu não sei ensinar ela a fazer o exercício. Infelizmente, nós somos arrogantes em muitos aspectos. Então, às vezes, a gente desacredita do profissionalismo de outras pessoas porque a gente acha que já sabe de tudo. E a gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo, vocês não sabem de tudo, ninguém sabe de tudo. Só Deus sabe de tudo. O resto a gente tem que ficar aprendendo e buscando todos os dias aprender mais e mais e mais. Mas é assim, o que a gente faz quando a gente tem um problema? Primeira coisa, eu tô sentindo uma dor de cabeça aqui desse lado e não passa.
Aí eu vou lá e procuro no Google. Aí eu já acho que eu tô morrendo. Quem aqui já fez isso? Fala aí pra mim. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso, porque a gente acha que a gente sabe de tudo. Aí a gente vai lá no Google, vê lá que a gente tá com um problema. E aí a gente acha, nossa, eu tô com isso. Aí vai falar com o médico, já chega pra falar na consulta com o médico assim, ai doutor, eu tô com isso. E nem sabe o que tem. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria nas palavras, sabedoria em entender que a gente não sabe de tudo. E que às vezes um problema nosso precisa de uma ajuda especializada. Precisa de alguém que nos ajude naquilo. E não achar que a gente já sabe de tudo. Então, esse é a segunda armadilha do cérebro. E a gente já tá indo pra terceira, que é, unha e carne com a segunda, que é a desinformação. Ai, gente, essa é a pior. Tá vendo que a gente vai lá procurar no Google? Aí o que acontece? A gente já tem certeza que aquilo lá é verdade. A desinformação é a pior coisa que acontece. A internet é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, mas ao invés de navegar na internet, a gente tá boiando lá, que nem um barquinho sem remo, no meio do esmo, achando que a gente sabe de tudo. Aí o que acontece, gente? O que acontece? Vai aquela pessoa que não tem estudo nenhum, posta lá nas redes sociais que, gente, tomar água com limão é bom. Aí você vai lá tomar água com limão 1000 anos e não faz nada, porque você não mudou mais nada na sua vida, você só tomou água com limão. Gente, informação não é conhecimento. Informação é uma coisa solta. Qualquer um pode dar uma informação, mas nem toda informação é correta. Nem tudo que vocês leem é verdade, nem tudo que passa na televisão é verdade, nem tudo que vocês veem nos blogs da vida é verdade. É essa a diferença. Informação é algo solto, sem conhecimento científico, sem estudo sobre aquilo. Eu posso vir aqui e falar pra vocês, ai gente, tomar 10 litros de água por dia é bom. Mas da onde que eu tirei isso? Onde eu tô vendo que isso é importante pra você? A desinformação pode matar uma pessoa, pode te prejudicar e pode te levar pra baixo. Vou contar uma historinha pra vocês que aconteceu na semana passada. Eu tava conversando com uma pessoa e eu falei pra ela que eu gostava muito de tomar café com cravo. Sabe, cravo da Índia? Faço o café, eu coloco o pó do café, coloco uns grãozinhos de cravo e na hora de coar a água, coa junto com os cravos ali e aí o café fica super cheiroso, fica mais gostoso, porque eu tomo café sem açúcar nenhum, há anos isso já. Então, eu acho que ele fica gostoso com o cravo. E aí eu comentei com essa pessoa que eu gostava de café com cravo. Aí essa pessoa falou assim pra mim, nossa, não aguento nem sentir cheiro de cravo mais, de tanto que eu bebi. Aí eu falei assim, mas bebeu cravo? Como assim, né? Aí ela falou assim, não, é porque me falaram que cravo com açafrão batido é bom. Aí eu, como curiosa que sou, perguntei, bom pra quê? A pessoa não sabia me falar pra que era bom o cravo com açafrão. Aí eu perguntei, mas você tomou tanto tempo por quê? A pessoa falou que era bom pra saúde, eu tomei, só que eu enjoei do cheiro do cravo, hoje eu não consigo nem ver cravo mais. Vocês entendem que às vezes vocês escutam de uma vizinha de vocês, ai, eu tô tomando um chazinho que ele é ótimo e não sei o que, não sei o que. Tá, não tô falando mal de chá, tá, gente? Tomo chá, não gostava. Hoje eu tomo chá, mas chás naturais. O que acontece? Tem alguns chás, alguns sachês, assim, que nem pode ser considerado chá, que as pessoas pagam 600, 700 reais num kit de chás para emagrecimento. Aí, o que acontece nesse chá? Se vocês forem ler o rótulo, vocês nunca colocariam na boca esse tipo de coisa. Porque lá tem anti-ansiolítico, tem laxante, tem outras coisas envolvidas ali. Quando você começa a tomar esse chá, com certeza você vai ter uma perda de peso. Porque eles incentivam você a trocar uma refeição por um copo de chá. Ou uma refeição sólida de uma refeição líquida. Se você tomar só a líquida, com certeza você vai perder peso. Só que você não vai perder gordura. Você vai perder massa magra. Você vai perder vitaminas do seu corpo. Então, antes de fazer uma loucura dessas, de trocar uma refeição por algo assim, procure um especialista. Entenda, desinformação mata, gente. Desinformação mata e é uma armadilha da mente. Porque quando você aprende lá de criança que
manga com leite mata e você nunca mais toma manga com leite, brincadeira. Mas assim, se você pega uma coisa que você acredita piamente que aquilo é verdade, você começa a fazer aquilo todos os dias, aquilo ali, se for te fazer mal, vai te matar. Por exemplo, você que tem pressão alta, você não pode ingerir gengibre. Mas eu já vi muitas pessoas falando pra mim, me falaram que é bom tomar água com gengibre. E aí você tem pressão alta, você tá tomando água com gengibre, aí você tem que aumentar a dose do seu medicamento e você nem sabe por que a sua pressão tá subindo. E você tá achando que tá fazendo bem pra sua saúde. Então a desinformação mata, cuidado. Aí, agora, a nossa quarta e última armadilha da mente. Essa é muito interessante e eu vou passar uma estratégia para vocês criarem ela na vida de vocês. A quarta armadilha é vocês não terem um plano de vida. O que é o plano de vida? Ó, se vocês estiverem sentados, vocês se seguram na cadeira que agora vai vir bomba. Escuta essa frase. O seu plano de vida deve ser se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar o seu sonho. Eu vou falar mais uma vez que se vocês estiverem com caneta na mão, vocês têm que anotar essa frase. Vocês precisam se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar o seu sonho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém tá pronto ainda. Que ninguém tá pronto. O seu plano de vida, ele tem que ser escrito no papel mesmo. Você precisa escrever e, se possível, à mão, porque isso faz o seu cérebro entende que aquilo é real, que aquilo é um plano para a vida de vocês. Ó, antes de explicar como montar o plano de vida, eu quero falar para vocês por que vocês desistem e desanimam e desistem de várias coisas na vida de vocês. Quando acontecem essas armadilhas da mente, o que vem a acontecer a seguir? A gente acaba tentando muito e falhando muito. Então a gente tenta e falha. Por quê? Porque a gente tá desinformado, a gente não tá aceitando que a gente não sabe de tudo, porque a gente não se conhece. Por conta dessas armadilhas, a gente começa a tentar muitas vezes. E por tentar demais, o nosso cérebro cria um bloqueio. Ele faz a gente se acomodar e parar de tentar. Porque pra nós, tentar e perder, e errar, e desistir, e não alcançar o objetivo é muito prejudicial. Então, por isso que a gente desiste. Porque o nosso cérebro faz a gente desistir. E a gente precisa lutar, fazer o contrário. Eu vou falar um pouquinho mais disso ali na frente, vou explicar pra vocês, é só pra dar um gostinho pra vocês ficarem até o final. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a estratégia pra vocês criarem o seu plano de vida. Qual é a estratégia? Se eu chegasse aqui pra vocês hoje e perguntasse assim, gente, o que vocês querem pra vida de vocês? Eu não preciso escrever não, tá? Isso é uma coisa interna, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua preferência. Mas vamos supor que vocês pensam assim, ai, Paula, meu sonho é emagrecer 10 quilos. Ai, Paula, o meu sonho é ter uma vida mais saudável, eu tenho muito problema de saúde e eu não sei como mudar isso. Tá, eu tô falando nesses pontos em relação à vida saudável, alimentação, atividade física, porque o nosso foco aqui é ter uma vida mais saudável. Mas vocês podem criar esse plano de vida para qualquer fase da vida de vocês. Não importa se vocês têm 80, 90, 100 anos, não importa... Nada, não importa. O pode ser para até a área emocional, se vocês quiserem, tá? Mas vamos lá. Falar que vocês querem emagrecer 10 quilos é raso, é pouco, não é plano de vida. Isso é meta. Meta é diferente de plano de vida. Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo do carro, mas a gente pode usar vários exemplos. Mas, por exemplo, você está planejando comprar um carro.
Aí você não tem dinheiro, você começa a trabalhar, você guarda o dinheiro ou você faz um financiamento, aí você tem que fazer ter um emprego extra para pagar as parcelas. Quando você compra o carro, você tem que se organizar para colocar combustível, para colocar água, para trocar o óleo, para lavar o carro, para fazer manutenção. E aí você já planeja que daqui, por exemplo, 5 anos, 10 anos, seja lá quantos anos for, que você quer trocar esse carro por um outro carro melhor. E aí você para pra pensar, você planejou a vida do seu carro, mas você planejou a sua vida? Você tem um plano de vida? A gente tem plano mais específico e mais estruturado pro carro do que pra vida. Olha como é louco, como que a gente deixa a vida assim, ó, se esvair. Então por isso que é tão importante ter um plano de vida. Então, ó, eu vou falar pra vocês como que eu montei o meu plano de vida. Então eu coloquei assim, que o meu plano de vida é ser saudável, é viver o máximo de anos que eu puder, sem ter problemas de saúde, conseguindo me virar sozinha, sem depender de outras pessoas, viver muitos anos, me exercitar consistentemente, me alimentar bem e me orgulhar da pessoa que eu me tornei. Então, meu plano de vida é ser saudável até os 100 e lá vai cacetada de anos que Deus permitir que eu viva. O meu plano de vida é ser saudável. O seu plano de vida pode ser, eu quero ser desejada, eu quero ter um corpo perfeito para ser desejada por todos os homens que passaram ou por todas as mulheres que passaram. Não importa, não tem plano ruim, não tem plano errado. O importante é você ter um plano a longo prazo, não é meta. Eu não quero perder, a meta é perder 10 quilos. O plano de vida é a pessoa, o ser humano que você quer se tornar. Então, para ajudar vocês a fazer isso, se vocês quiserem, vocês podem pegar papel e caneta, que eu vou falar algumas coisas que vocês podem anotar para montar o plano de vida de vocês. Então, vamos lá. Agora é a vez de vocês. Pensa sempre assim. Não façam isso quando vocês estiverem cansadas, estressadas, estressados, tristes. Vocês têm que estar numa sintonia boa para escrever isso, porque vocês podem ter uma visão errada de vocês nesse momento, tá? Então vamos lá. Vocês vão fazer a seguinte pergunta. Vai pegar uma folha de papel. De um lado, vocês vão escrever lá em cima: quem eu quero me tornar? Isso. E aí, o que vocês vão escrever embaixo? Vocês vão escrever quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que você quer se tornar? O que ela faz? O que essa pessoa faz? O que ela não faz? Como é o comportamento dela no dia a dia? No tratar de outras pessoas? No conversar com outras pessoas? O que ela pensa? O que ela não pensa? E como ela se sente? Vocês vão escrever isso numa página. Pode ser do tamanho que vocês quiserem essa página. É muito importante vocês escreverem isso, porque, como eu já falei, ninguém nasceu pronto. A gente está em eterna construção. Então, mesmo que sua vida esteja a 1000 maravilhas, sempre tem alguma coisa que você queira melhorar. Então, aqui é a hora de você escrever quem eu quero me tornar, quem você quer se tornar. Feito essa parte, vocês já vão ter um panorama geral do que vocês querem para o futuro de vocês. E aí, vocês vão pegar do outro lado da página ou em outra página, como vocês preferirem. E vocês vão escrever quem eu sou hoje, lá em cima. Quem é você hoje? E aí você vai escrever as mesmas coisas, vai responder as mesmas perguntas. Quem é você? Como você é como ser humano? O que você faz? O que você não faz? Qual é o seu comportamento? O que você pensa? O que você não pensa? E como você se sente hoje, sendo quem você é? Ai, vai doer. Vai, porque quando eu escrevi doeu demais. Mas pense bem, não amplifique seus defeitos, não ache que vocês têm mais defeitos do que vocês têm realmente e não diminua as suas qualidades. A gente tem mania de fazer isso.
Por isso que vocês devem fazer isso quando vocês estiverem bem consigo mesmo, para não pecar nesse ponto, tá bom? E escrevam também quais são as emoções que te prejudicam. Agora que eu falei um pouco mais sobre o autoconhecimento, tenho certeza que se vocês pararem para pensar nos processos emocionais, nos momentos que vocês ficaram mais estressados ou mais tristes, vocês vão conseguir identificar quais são as emoções que atrapalham você. Então vocês colocam aí também. Vou virar aqui que tem mais coisa. Não é muito mais não, já tá acabando, tá, gente? Agora, como eu gosto de trazer mais do que eu prometo, a gente vai ter mais algumas estratégias para ajudar vocês a mudarem os hábitos. Então, a cerejinha do bolo, do topo do bolo. Depois que vocês escreveram quem vocês querem ser, lembra disso, ó. Anota essa dica, porque essa dica vai cair no Enem. Não pode esquecer dessa dica, hein? Essa, eu acho que se eu não falasse mais nada, só falasse essa dica, já valeria. Todas as vezes que vocês forem fazer algo, que vocês pensarem em fazer algo relacionado a qualquer âmbito da sua vida que vocês estão escrevendo o plano de vida de vocês, o que vocês devem pensar? Isso que eu tô pensando em fazer vai me aproximar de ser a pessoa que eu quero ser ou vai me distanciar? Vai, pode respirar fundo, que essa foi profunda. Respira aí, que eu respiro daqui. Se você perceber que o que você quer fazer tá te distanciando da pessoa que você quer ser, por que você vai fazer, Santo Cristo? Não faça. Se distancia. Não faça. Diga não. É difícil? É difícil. No começo é muito difícil, mas não é impossível. Você pode muito mais do que você pensa. Muito mais. Muito mais. Então, todas as vezes que vocês forem fazer algo, pensa, isso que eu tô querendo fazer vai me aproximar ou me distanciar da pessoa que eu quero ser? Gente, a vida é única, a gente só tem uma, e se tiver outras vidas, a gente só vai saber depois. Essa que a gente tá vivendo agora é única. Você vai desperdiçar ela se distanciando da pessoa que você quer ser, da pessoa que vai te deixar feliz, da pessoa que vai te deixar plena. Não faça isso. Então, anula da sua vida o que vai te distanciar de ser a pessoa que você quer ser. Vamos lá. Estratégia 3 é mudar o foco. Como isso? Você estava decidindo que você ia pra academia 3 vezes na semana, mas você decidiu que você vai começar a fazer exercício. E aí, deu aquela preguiça, deu aquele desânimo, você sentou na frente do sofá, e aí você falou, acho que eu não vou fazer mais exercício hoje não, que eu já tô cansada. Aí você se lembra que isso vai te distanciar de ser a pessoa que você precisa ser. Só que você tá desanimado, você tá com aquele sentimento ruim. O que você precisa fazer? Mudar o foco. Aqui não é regra, tá, gente? Cada pessoa tem uma estratégia diferente, você pode criar a sua. Uma dica que eu dou, tem um parceiro de responsabilização. Que é isso? Por exemplo, você tem uma amiga que tá um pouquinho acima do peso e você também quer perder uns quilos. Você senta e fala com ela, minha querida, minha amiga, meu amor, meu tudo. Vamos sentar e vamos definir? Eu preciso fazer isso, 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 você precisa fazer isso, isso, isso. Se uma de nós fraquejar, uma vai pedir ajuda pra outra. Nós somos seres sociais. A gente, quando tem apoio de outra pessoa, vai longe, vai longe. Longe, longe, longe. Então, ter um parceiro de responsabilização é uma coisa muito importante, porque ele vai te ajudar nos momentos que você não tem força pra seguir em frente. Sabe aquele momento que você tá muito pra baixo, que você não consegue seguir? É essa pessoa que vai te ajudar, vai te levantar. É essa pessoa que vai te ajudar. Isso é uma das dicas para você mudar o foco. Se você é muito agitado e você tá com muita vontade de comer alguma coisa que você sabe que você não deve, dá uma volta no quarteirão. Quando você voltar, você vai ser outra pessoa. Você tá muito estressado e você sabe que quando você fica estressado, você não tem vontade de fazer nada. Medita, senta, respira fundo. O importante é que a estratégia aqui é, quando surgir aquela vontade de fazer algo que não vai te aproximar de quem você deseja ser, muda o foco. Muda o foco.
pense em outra coisa, faça outra coisa. Isso vai te ajudar a seguir firme, certo? E mais uma, para você mudar o foco também, que eu uso muito essa também, é escolher alguém não para você se comparar. Comparação é terrível pro seu cérebro, é terrível, te leva pra baixo, te tira a autoestima, te deixa triste. Então não é comparação, é você se inspirar em alguém. Por exemplo, eu me inspiro na Solange Frazão. Eu quero chegar na idade dela, com a saúde dela, com a disposição dela, com a perspectiva de vida dela. Ela é feliz, ela é alegre, ela é saudável, ela tem uma vida linda. Então ela é uma inspiração pra mim. Quando eu penso em que, se eu tomar aquele sorvete hoje, nossa, aí eu fico pensando assim, que eu era amiga da Solange Frazão, ó que louca. Mas aí eu fico pensando assim, nossa, Solange Frazão, minha best, super amiga minha, nós temos vários contatos, a gente conversa sempre. Já pensou se ela fica sabendo que eu tomei sorvete? Ela que faz não sei quantos anos que não põe um doce, um açúcar na boca, ela ia ficar extremamente decepcionada, porque nós éramos unha e carne, super amigas. Então eu uso essa estratégia pra pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa que eu sei que vai me distanciar da pessoa que eu quero ser. É alucinação? É loucura? Tudo bem, mas resolve. Você pode usar alguém da sua família. Você pode colocar, por exemplo, se você tem filhos, os seus filhos. Como que os seus filhos, eles se decepcionariam se você prometeu que você não iria fazer algo ou que você iria fazer algo e você para de fazer? Então sempre coloca uma pessoa que seja uma inspiração pra você. Alguém que seja uma inspiração que vai fazer você seguir no caminho certo. Seguir no seu plano de vida pra se tornar a pessoa que você precisa ser. Quarta e última estratégia de hoje. Então, é mudar. A quarta estratégia é mudar a forma de falar. A gente tem mania de falar assim, eu tô tentando parar de comer doce. Eu tô querendo começar a fazer exercício. Eu tô pensando em fazer uma caminhada. Gente, muda as palavras. As nossas palavras têm tanto poder, elas nos impulsionam ou nos levam pra baixo. Pessoa muito negativa carrega negatividade pra vida. Pessoa positiva leva positividade. Então, vamos mudar a forma de falar. Vamos lá. Então, ao invés de você falar, tô pensando em parar de comer doce, fala, eu não como doce. Eu falo isso todo dia, gente. Eu não como doce. Se você falar, eu quero fazer exercício 3 vezes a semana, não é eu quero. Eu vou me exercitar 3 vezes por semana. É mudar a forma de falar. Gente, essa também é outra porrada. Mesmo que você não seja o que você tá falando, fale como se você já fosse. Quem tá querendo parar de fumar, não fala, eu tô querendo parar de fumar. Fala, eu não fumo. Mesmo que você ainda fume, mas fala, eu não fumo. Isso vai incutir na mente de vocês que aquilo é verdade. Tudo que a gente pronuncia, principalmente em voz alta, tá, gente? O que a gente fala em voz alta, o nosso cérebro entende como verdade. Então, se você fica falando, eu tô triste, eu tô chateada, eu preciso comer um doce, eu tô desesperada, eu não quero fazer exercício, o seu cérebro entende que isso é verdade pra ele. Então, vamos mudar as palavras, vamos falar positivamente, vamos falar o que a gente quer ser. Haja como se você já fosse aquela pessoa que você escreveu. Haja como se você já fosse. Vamos então pro caminho final. Já vamos encerrar a nossa live. Quero falar pra vocês que na live de amanhã eu vou falar do porquê as emoções te sabotam. A gente falou sobre as armadilhas da mente, mas amanhã a gente vai entrar mais a fundo nos sentimentos em si, nas emoções que a gente sente, por que elas nos sabotam. O cérebro cria as armadilhas, por quê? Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções ajudam nesse processo, tá? Então, é isso que a gente vai falar amanhã. A gente vai falar sobre razão versus emoção. E eu vou contar uma história super legal sobre o elefante. Você sabia que o elefante é igual às nossas emoções?
Se você quer saber como é essa história, você vai ter que voltar amanhã às 6 da tarde. Não pode me abandonar, tá?